Fala aí, pessoal, no vídeo de hoje vou estar demonstrando 9 coisas que devemos ficar de olho para o nosso futuro. Algumas delas já acontecem de grão em grão e outras a gente precisa de um pouco de discernimento para ligar os pontos. Então bora lá. O drama vivido pelos gaúchos, mostrando como a situação escalou até as cenas trágicas vistas nos últimos dias. We're looking into the increasement of floods and droughts. One of the countries that's been suffering the most is Brazil. De 6,5 graus na escala Richter, né? Como você disse aí, o maior da história do país até agora. Nacional urgente. Terremotos violentos que abalaram o sudeste da Ásia, provocando destruição e evacuações na Tailândia e em Mianmar. O que aconteceu lá no Peru, esse terremoto de magnitude 6,1, né, Larissa? Normalmente 6,1 não é tanto assim, né, mas causou bastante coisa. Tivemos essa informação aqui de um terremoto de magnitude 7,4 atingiu o Chile e gera alerta de tsunami. Tudo isso foi potencializado pelo El Niño e também pelo aquecimento global. E a número 1 é mudanças climáticas. Não é o aquecimento global, até porque o ser humano não tem a capacidade de impactar o planeta a esse ponto. E na verdade essas mudanças climáticas estariam relacionadas a algo cíclico que ocorre na Terra. E nessa transição, que acontece de tempos em tempos, a Terra passa por muitas mudanças. E nessas mudanças acaba acontecendo o aumento da atividade vulcânica, de terremotos e tsunamis. E nesse caso que a gente está passando agora, acabaria surgindo um novo astro vermelho no céu. Aos poucos isso vem se escalando. E no Brasil os principais problemas seriam em relação ao litoral, com o aumento do nível do mar, a região sul, com chuvas e ventos, e na região central, com ventos também. E apesar da América do Sul ser um dos melhores lugares para se estar nessa época de transição, a gente tem que ficar atento. Mas, por conta disso, muitas pessoas virão para cá também procurando esse abrigo. E essa transição tem a ver também com a inversão dos polos e existindo também a possibilidade do emergimento da dorsal mesoatlântica. Apagão atinge vários bairros do Rio de Janeiro. Nessa situação de um apagão sem precedentes e ainda sem causa definida, né, que atingiu diversos estados na Espanha, em Portugal e até na França. Cidades ficaram sem energia, água e internet em boa parte desta segunda-feira. Apagão que atingiu em cheio Portugal e Espanha, também uma parte da França. Aeroportos fecharam, o transporte público parou nas principais cidades e o sistema de comunicação ficou fora do ar. Caos total. Funcionado, ventilador, há um crescimento na demanda por energia elétrica. E o número 2 são apagões. Podem acontecer possíveis apagões aí no mundo, como aconteceu na França, Portugal, Espanha e Itália, justamente por conta dessa transição que acaba influenciando também o Sol. E as lideranças podem se aproveitar justamente esse período para implantar medo e caos na população para que eles coloquem restrições relacionadas a mudanças climáticas, como por exemplo, restringir a entrada e saída das pessoas de suas casas e também restrições relacionadas a veículos, onde essas pessoas podem ir. X, ou Planeta 9, é um misterioso corpo celeste que está provavelmente localizado em nosso sistema solar. Deixa eu voltar para as evidências que sugerem a existência de um nono planeta no sistema solar. That it's already out there, lurking beyond the edge of our solar system, waiting for its return. A rogue planet, an invisible force, a cosmic time bomb set to reset civilization as we know it. For decades, the name Nibiru has loomed over the fringes of history. E o número 3 é Nibiru. Nos próximos anos aí surgirá um grande astro vermelho no céu, conhecido como Nibiru, onde a ciência tradicional chama de planeta X ou planeta 9, mas ele sabe de sua existência. Está relacionado à história dos Anunnakis na Suméria e seu grande campo eletromagnético acaba acentuando bastante a questão das catástrofes aqui na Terra. E existem diversas mitologias que já relataram a existência desse astro, como na Babilônia, na Azteca e também na Hopi, que é uma cultura
indígena da América do Norte. E quando eles relatam, que quando esse astro aparece, é uma época de grandes mudanças aqui na Terra. Na Suméria, é relatado seu formato e a equipe de Dáquila Pesquisas demonstra esse mesmo formato e como será sua rota, sendo visível esse astro aqui na Terra por 40 anos. Pilotos de aviões viram novamente luzes ainda não identificadas no céu de Porto Alegre. Estamos recebendo milhares de vídeos encaminhados pela população, registrando essas aparições. São fenômenos luminosos que cruzam o céu em alta velocidade, em trajetórias diferenciadas, inclusive com alterações repentinas em suas rotas e movimentos que desafiam qualquer comparação com padrões conhecidos como drones, aviões, satélites. Estranhas luzes têm aparecido com uma certa frequência em diversos estados, principalmente Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Distrito Federal e Rio de Janeiro, entre outros. E isso, gente, tem deixado a população bem intrigada, bem curiosa. Aqueles mais atentos têm levantado questionamentos a respeito. Estariam realizando algo ou apenas observando? Qual a sua origem? E o número 4 é o aparecimento dos seres para o mundo. Os seres dimensionados das 49 raças vão se apresentar para o mundo inteiro de forma consolidada. E sinceramente eu não sei como é que vai ser esse processo aí. Mas a informação que a gente tem é que isso já está em andamento. E está ocorrendo a intensificação das luzes no céu do mundo inteiro. E se você observar aí por umas 2 semanas o céu, por uns 49 minutos, é impossível você não ver alguma coisa. E seu aparecimento será para dar esse choque consciencial na população, podendo ser também acompanhados por sons de trombetas no céu, relacionado à questão da Bíblia, por conta que esses seres estão relacionados a vários contos na história da humanidade e estamos vivenciando esse ciclo de auxílio deles novamente. Intensificando cada vez mais essas luzes, podem surgir um fenômeno chamado carruagem de fogo, parecido com esses vídeos aí gravado dia 20/6. A diferença desse fenômeno para um meteoro ou um Starlink caindo é que o núcleo oscila as cores, podendo ser vermelho, azul e violeta. Mas nesse vídeo em específico é a carruagem de fogo levando um lixo espacial que cairia acompanhado por sondas ao seu redor. O fenômeno começou em Corguinho, Mato Grosso do Sul e foi possível ver até nos Estados Unidos, percorrendo ali 6.800 quilômetros. Esse fenômeno não estava caindo, Ele seguia de forma retilínea no céu. E se vocês pesquisarem, verão que não foi noticiado nada que caiu no céu nesses últimos dias e nem nesse próprio dia. Two harsh realities. Harsh reality number one is that Brazil is in a fiscal crisis, and as a result, something has to be done. We can quibble about the details of the solution, but something radical has to be done. Seguem sem avanço as negociações de paz entre Israel e Irã. Inúmeras vezes em que a gente denunciou essa atividade das redes sociais como o que ela é e sempre foi: censura. E o número 5 é mudança política. Vai ocorrer justamente uma mudança política nesse período de transição, onde nem as lideranças vão entender o que está acontecendo e, de certa forma, vão querer deixar de lado a população. E vai surgir um novo sistema baseado em comissões, onde aqueles que estarão à frente dessas comissões serão direcionados justamente pelas pessoas que estão aparecendo no céu. Expropriando, quer dizer, tomando 711 hectares de 70 pequenos produtores rurais. Sabemos que isso é na Amazônia Legal e no Pantanal, porém nossa preocupação é que se abra um precedente para o Brasil inteiro. É que o Dino está atropelando esse processo, fala assim, dane-se o legislativo, dane-se esse processo, dane-se a Constituição,
Eu vou mudar a Constituição e vou propor aqui um estudo de acrescentar uma nova maneira de confiscar terra. Os insetos, segundo especialistas, são fontes de nutrientes e de proteína de alta qualidade. E o número 6 é crise alimentar. Essa crise alimentar não seria a falta de alimentos em si, mas sim um aumento drástico no preço deles. E já está sendo feitas várias ações para que isso ocorra. Em nosso governo atual já foram desapropriados aí mais de 13 mil hectares de produtores rurais, equivalentes a 18.203 campos de futebol, nos estados de Goiás, Minas Gerais, Pará, Paraná e Rio Grande do Sul. Os produtores, a prefeitura e o estado, eles relataram que eles não foram notificados dessa ação. Sim, foi uma ação direta da presidência, sendo o Brasil um dos países que praticamente alimenta o mundo inteiro, sendo o top 1 em exportação de soja, milho, café, açúcar, suco de laranja, carne bovina e frango. E essa ação acaba aí não impactando somente o Brasil, o aumento do preço no mundo inteiro. E recentemente tem ocorrido a busca da China por terras brasileiras, justamente por essas terras que foram desapropriadas e estão em posse do governo. Então tem ocorrido aí o aumento dos preços dos alimentos no mundo inteiro, mas o sistema está focando no Brasil para que isso se acentue de forma mais rápida. E o que o sistema ganha com isso? Por conta de alimentos ultraprocessados e industrializados não estarem diretamente ligados ao agro, eles acabam não tendo tanto impacto assim no preço, forçando a população a consumir mais esses alimentos. E eles consumindo mais esses alimentos, eles acabam tendo menos saúde e sendo impactados intelectualmente. Por conta que todos os alimentos eles acabam influenciando o seu cérebro, tornando assim uma população mais fácil de ser controlada. E junto do ataque ao agro, o aumento do preço dos alimentos dá espaço para a implementação da narrativa da alimentação com insetos, que já é bem divulgada aí pela mídia, sendo uma possível troca à carne vermelha. Sendo a carne vermelha um dos alimentos mais benéficos para o ser humano, na minha opinião, o top 1, e os insetos, eles acabam aí destruindo o sistema imunológico do ser humano. Junto a isso, ainda tem a crise financeira que acaba aí prejudicando o preço dos alimentos. E o número 7 é pandemia. Após 2020, eles perceberam como é fácil controlar a população através das narrativas, porque assim eles conseguem controlar. Quando você sai e entra de casa, os lugares que você frequenta e o que você coloca no braço. Se você pesquisar nesse ano, você vai ver a quantidade de matérias falando sobre possíveis doenças, possíveis crises na saúde, tudo isso para conduzir a população a ter medo. Tendo também, em 2025, o acordo de pandemias pela OMS. Essa reunião pretendia proteger o mundo de uma nova pandemia, justamente aí criando várias narrativas para que a população tenha medo e seja mais facilmente conduzida. Mas a informação que se tem é que o interesse das lideranças é justamente reduzir a população para facilitar o controle. E por conta disso, eles acabam abrindo as porteiras para as doenças se espalharem pelo mundo, justificando assim o aumento drástico de várias doenças esse ano. Porque o mundo percebeu, opa, aquilo que era um perigo, que era um risco, agora é uma realidade. O dólar a partir de agora não é mais conversível. Imagina vocês acordar amanhã e descobrir que o sistema financeiro global, como a gente conhece, praticamente não existe mais. Em nada. E a partir desse momento, o mundo inteiro entrou no novo padrão monetário de papel moeda inconversível. Estamos vivenciando um ponto sem volta. Um momento ímpar na história em que as decisões que você tomar agora vão determinar se você vai ser financeiramente livre e próspero ou se será um mero escravo, lutando para sobreviver no futuro. E o
8 é o reset. Esse reset financeiro vem no sentido de uma crise global de forma pilotada. E se a gente para um pouco para pensar, não tem como ter um entendimento 100% do porquê dessas crises se os governos eles faturam tanto. Justamente porque o sistema é moldado de uma forma que não é para a gente ter o entendimento, porque quem manda de fato nem a cara coloca. E esse sistema é montado de uma forma justamente para que não dê certo. O reset está associado ao fim do dinheiro físico como conhecemos e a implementação dele ao digital. E todos os países pretendem ter essa implementação, justamente porque o controle é muito mais facilitado, porque tem todas as informações do usuário ali, podendo até tokenizar imóveis como carros, apartamentos, e basta um clique para que essa propriedade, esse patrimônio saia do usuário para o governo. E justamente a China já tem esse sistema montado. O projeto desse dinheiro aqui no Brasil se chama Drex e, sem dúvidas, esse contato mais próximo com a China acaba facilitando a implementação desse sistema, justamente porque ele já tem a base ali e sabe como funciona. E a cada dia que passa, vemos mais esse aumento drástico das crises dos sistemas financeiros pelo mundo. Se o anticristo fosse aparecer amanhã, o mundo já estaria completamente pronto para recebê-lo. E o mais impressionante é que talvez ele já esteja vivo agora. Estamos vivendo os primeiros momentos antes do Gran Finale, que para os mais religiosos tem o nome de a Grande Tribulação. Concentração de poder, concentração de renda a nível global, nos moldes de filme de ficção científica assim, preocupante. E o número 9 é anticristo. A questão do anticristo tem probabilidade de acontecer justamente pela Bíblia ser uma programação onde estamos no Apocalipse, na fase final. E o Apocalipse é o fim de uma época para o começo de outra, onde a época seria das revelações, onde esse anticristo viria pelos Emirados Árabes, surgiria pelas águas e faria grandes feitos com suas habilidades. E a ideia principal do anticristo seria reunir o mundo em uma coisa só, uma só religião, uma só economia, uma só ideologia, justamente porque uma coisa só facilita ali o controle. Todas as guerras existem maiores intenções por trás, e esses conflitos escalando favorecem esse cenário. Eu não sei de fato se o anticristo vai surgir ou não, até porque como o sistema tem uma programação, aqueles que querem o bem da humanidade também têm sua programação. Mas, para a gente ter certeza de se é um anticristo ou não, basta ficar de olho no sistema. E essas foram as 9 coisas para a gente ficar de olho aí no futuro. Se você quiser vê-las e ver se vai acontecer ou não, fique vivo. Até a próxima.